Olá, seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já, toda a equipe e eu agradecemos a você que está em casa acompanhando mais este programa. Bom, o assunto de hoje é bastante interessante e eu trouxe para falar sobre a ADESG aqui no programa hoje o delegado aqui de Cascavel, que é o Itacir Gonzato. Falei ADESG porque, como eu te disse, eu ainda não decorei, né? A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que inicia agora em março o 9º ciclo de estudos, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa e eu espero que você possa até, né, tirar algumas dúvidas de quem já ouviu falar de ADESG, mas não sabe muito bem como é que funciona, né? Com certeza. Te agradeço o convite, Giovana. É muito bom estar aqui e principalmente para falar da ADESG. A ADESG é uma associação dos diplomados da Escola Superior de Guerra, como você disse. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1951, dentro da ESG. A ESG é a Escola Superior de Guerra. Até então, era composta só por militares. E essa criação da associação veio para que pudesse interagir os militares com os civis. E deu certo. Tanto que Cascavel, nós vamos para o 9º ciclo de estudos agora, e que inicia dia 19 de março, nós queremos iniciar o ciclo. Começamos as inscrições agora, uma série de fatores que levam as pessoas a procurar a ADESG e para isso ela sempre tem que ter um padrinho para entrar na ADESG. A associação tem esse diferencial, né? A gente pode ser aluno, mas precisa de uma indicação. Mas o interessante, assim, analisando agora, falando realmente da pós-graduação, né? Que ela é uma pós, quando a gente fala do ciclo, é que você não vai ouve falar assim, Escola Superior de Guerra, vou lá aprender o quê? Sempre assim, fica uma dúvida, né? Sempre fica alguma coisa, vou aprender, né? Estratégia, vou viajar para a Amazônia, o que exatamente. Que realmente, é uma curiosidade muito grande em relação a isso. A ADESG, há 4 anos, 4 ciclos atrás, nós iniciamos com pós-graduação em Ciência Política. Nós conseguimos isso e oferecemos àqueles que são adesguianos. E aqueles que estão ingressando agora como adesguianos também. E isso fascina, porque ciência política envolve justamente a discussão geral em relação ao Brasil, tanto na área de segurança, planejamento, segurança, infraestrutura, enfim. Tudo que você pensar de Brasil se discute dentro do ciclo da ADESG. E é fascinante porque nós temos professores no primeiro bloco, vamos dizer assim, para não dizer o semestre, porque nós não temos o semestre, que nós começamos em março e terminamos em dezembro. Dezembro é a formatura, nós terminamos em novembro o ciclo. Uhum. E as pessoas que vão à ADESG, inclusive os palestrantes que nós convidamos, são pessoas que realmente têm uma capacidade extraordinária para discorrer qualquer assunto em relação ao Brasil. A própria ADESG, ela tem um lema que é conhecer o Brasil para melhor servi-lo. Então nós temos que conhecer realmente as estruturas do nosso país, como está o nosso país em formação num total, para que nós possamos discutir também dentro da ADESG e desse grupo de lideranças, de pessoas que vão fazer o ciclo, são pessoas que são cabeças pensantes, são líderes pensantes. Então eles entram na ADESG e eles fazem parte de uma elite pensante. E muitos projetos já saíram da ADESG que favoreceram o Brasil. O Banco do Brasil nasceu dentro da ADESG. Olha só. Isso não é divulgado, né? Isso não é divulgado. Sabendo dessas coisas. Infelizmente, a ADESG em si, por ser uma entidade com vínculo militar, tem esse princípio de nós fazermos... Ela é mais reservada, né? Isso, mais reservada. Para você entrar, você tem que ter uma indicação. Então, isso torna a coisa bem mais seletiva, vamos dizer assim, porque até mesmo aqueles que se inscrevem através do site, nós tivemos agora 30 inscrições através do site, estamos analisando essas inscrições individualmente de cada nome, porque nós temos que ver qual é o conceito dessa pessoa perante a sociedade, se realmente ela tem uma índole que realmente ela credencia ela a participar de um ciclo. E que vai fazer diferença posteriormente também. Isso, que vai fazer essa diferença, que dê a colaboração que se espera dela dentro da própria ADESG. Exato, entendi. Mas assim, desde o início até hoje, quantas pessoas aqui de Cascavel já passaram? Ou, assim, é realizado aqui em Cascavel, mas não são somente
cascavelenses que participam? Como que funciona? Os primeiros ciclos foram só cascavelenses, né? Nós temos várias pessoas dentro de Cascavel, que são pioneiros daqui, que participaram dos primeiros ciclos, né? Não havia lá a pós-graduação, mas havia o interesse de discutir o Brasil dentro da DESC. Nós temos o prefeito municipal, Edgar Bueno, que é adesguiano, nós temos o seu Jacis Kanagata, que é adesguiano, pessoas que são realmente pioneiras de Cascavel e que fizeram a diferença na nossa cidade, contribuindo significativamente e que passaram por lá. E contribuíram e contribuem até hoje com a DESC. Nós temos o seu Dércio Galaface, que é um pioneiro de Cascavel, foi vereador, é uma pessoa que está lá quase todos os ciclos palestrando para nós, falando sobre a cidade de Cascavel. Como que iniciou isso, como não foi, como foi, né? E isso é fascinante. Nós, quando nos deparamos com alguns palestrantes como Álvaro Dias, como o Dr. Iegas, da Polícia Federal, que nós trouxemos no último ciclo, Ricardo Barros, secretário de Estado, e entre muitos outros variados que vêm. E o que fascina, como você disse, agora nesses ciclos, é a participação de pessoas que são da região. Elas, pelo interesse que elas têm, nós tivemos no último ciclo pessoas de Guarapuava. Nós tivemos pessoas que vieram de Medianeira, que vieram de cidades mais próximas aqui e que se interessam, elas estão imbuídas em relação à DESC, né? Exato. Porque a DESC em si, ela fascina, sabe? Principalmente quando nós vamos sair nas viagens, que nós temos viagens técnicas, né? Que nós chamamos, e essas viagens técnicas nós vamos Porto Paranaguá, vamos para Itaipu Nacional, vamos conhecer um pouco de cada dia, cada segredo que possa ter dentro dessas indústrias, dessa infraestrutura toda, né? Isso. O Sindacta. Aqui de Catanduvas? De Catanduvas, nós fizemos no 7º ciclo, nós fizemos uma visita lá. O pessoal ficou fascinado. Exatamente, porque é algo que não é aberto à população, exatamente. Né? Não é assim tão simples você... Itaipu sim, Itaipu, sim. Mas o Sindacta já veja, mais... Para esse ciclo agora, nós temos a visita na Itaipu, isso é imprescindível, mas nós temos o observatório. Nós vamos fazer a visita ao observatório, que tem em Foz do Iguaçu agora, tem um na Argentina e um em Foz do Iguaçu, em que você vai contemplar a constelação, enfim, e isso bacana. É extraordinário, te leva a um outro mundo, te leva a um mundo do conhecimento, em que você se fascina e nem sente passar o tempo, que é esses 9 meses. Bom, e sem contar que também há palestrantes do meio militar. Com certeza. Que vão estar lá falando sobre como é. Eu sei que tem alguns segredos que rolam, assim, que não pode ser contado depois, tem tudo isso, né? A DESC trabalha nesse sentido em relação, quando os palestrantes, quando são militares, e quando vem o pessoal da ESG do Rio de Janeiro fazer as aulas da ESG, que é a Segurança Nacional, enfim, que envolve isso, e algumas coisas são restritas ao ciclo e não se pode também ficar... anunciando por aí o que você tem de conhecimento lá. O último general que palestrou para nós aqui foi o general Ajax, e ele falou sobre Amazonas. Ele nos levou ali dentro daquela pequena plenária, ele nos levou dentro da Amazônia, nós fizemos uma excursão dentro da Amazônia, só no relato dele. Foi fascinante do que ele nos disse sobre a Amazônia, do que ele nos mostrou de como está a nossa Amazônia hoje. E eu tenho uma agenda marcada com o general para a próxima semana e vou fazer o convite para que ele seja o palestrante da novo aula, general, né? O novo general, da aula magna, né, que nós vamos fazer no dia 19. Eu creio que ele vai aceitar e vamos ver o tema que ele vai nos trazer. Então fica a expectativa, né? De nós aguardarmos isso. Mas já para onde? Pra onde? Mas é interessante porque daí a gente não está falando de pessoas, profissionais de uma área só, né? Existe esse diferencial também. Para quem está lá dentro vai conhecer outros profissionais de outras áreas e tudo mais. O bom da DESG é isso, sabe? A participação nos ciclos é que você tem a participação do teu grupo, por exemplo, que é formado. Nós formamos grupos. Vamos dizer que tem uma turma lá, a última foi de 40 adesguianos. Nós fizemos 8 grupos, né, de pessoas. Se não me engano, era 6 em cada grupo. Não, era menos. Era 5 de cada grupo. E essas pessoas, elas
começaram a interagir e fora daquele dia a dia deles, ou seja, da profissão, como você mesmo disse, né? Você tem colegas do teu lado que são médicos, você tem do teu lado um excelente profissional jurídico, você tem veterinário, você tem dentistas, você tem várias pessoas compondo o teu grupo, e isso expande a tua mente porque você logicamente você vai estar interagindo com essas pessoas no dia a dia lá da participação, que essas aulas são nas terças, quartas e quintas. Então ela é puxada, né? É puxada, por isso que nós terminamos cedo, né? Exatamente, porque ela termina, ela é condensada, né? Condensada. Geralmente nas terças e na quinta são aulas práticas, nas quartas-feiras são palestras, e aí também depois as nossas viagens, né, que são técnicas. Então, são realizadas todas no Belog. Nós não fizemos fora do meio militar, porque essa parceria nos identifica e faz com que nós façamos lá, justamente para que essa aliança não seja desfeita, né, entre os militares e os civis. Exato. E assim, pelo que você falou do número de participantes, pela procura pelas inscrições, tem, assim, realmente essa, não uma curiosidade, mas essa vontade de se discutir política, de estar mais próximo, de participar de palestras interessantes com pessoas que têm uma vivência maior, que às vezes podem trazer mais ideias aqui para a cidade, porque vocês já têm 2 livros publicados, de 2 ciclos, que são projetos, que são conclusões, trabalhos de conclusão, que trouxeram, assim, foram luzes que vieram e estão tratando. Alguns, até eu dei uma olhada, são referentes a situações que acontecem em Cascavel e mostrando um caminho, né? Mostrando o que pode ser feito. Essa é a função, né, Giovana, da DESG, você estar participando ativamente, você estar nos grupos discutindo alguns trabalhos que você se identificam como TCC, mas que na realidade são projetos para o futuro, em que não termina quando você conclui o curso. Ele tem um segmento disso para que seja levado à frente e haja realmente a efetivação daquilo que você colocou no papel. Desses livros que nós fizemos, que é a segunda edição, foi no último ciclo, no 8º ciclo, tem projetos que estão praticamente já na área tecnológica, por exemplo, nós temos um trabalho do último ciclo que praticamente já está pronto para ser ativado. Então bacana. Isso é um orgulho para a DESG, porque ela está constantemente discutindo o Brasil, né? Nesses projetos, nos projetos futuros, nos projetos que ainda não foram acordados lá de trás, né? Que a gente espera que isso venha a ser clareado em outros ciclos, ou talvez nas discussões paralelas fora o ciclo, que a gente possa estar levando esses projetos com avanço. O que nós temos um diferencial em relação à DESG também, que nós não fizemos todos os anos os ciclos. Nós fizemos geralmente em anos que não tem a política. Porque a DESG é uma instituição apolítica. Nós não temos essa identificação de termos ou defendermos bandeiras políticas. Entendi. Nós estamos lá apolíticos, lógico, composta por pessoas que são políticas, partidárias, enfim, os palestrantes que vêm. Essa questão do apartidarismo. Não exige mas dentro da DESG. Mas dentro da DESG tem a participação desses. Não se pode ficar lá defendendo bandeiras partidárias ou discutindo isso dentro da DESG. Nós temos uma linha que lá nós discutimos por igual um padrão que nós possamos fazer em favor da DESG e do Brasil. Nós temos programado também viagens agora para este ciclo para o Porto de Paranaguá, temos Foz do Iguaçu, que é Itaipu, e provavelmente conhecermos a ESG no Rio de Janeiro com essa turma, né, as pessoas que ainda não conhecem, ir para o Rio de Janeiro e conhecer as instalações da ESG, que é fascinante. Mas o que o pessoal vai encontrar lá no Rio? No Rio, geralmente nós vamos visitar a base aérea, né? No Rio de Janeiro, nós vamos conhecer a própria ESG, que é a Escola Superior de Guerra. Ali nós conheceremos, teremos a oportunidade de ver ali os homens que realmente fizeram histórias no Brasil, que hoje fazem composição, eles são pessoas que estão à disposição da DESG e da ESG para ministrar aulas. Nós temos juízes aposentados, pessoas fascinantes. Para você ter uma ideia, dentro do centro da ESG, no Rio de Janeiro,
há um complexo esportivo onde geralmente os atletas brasileiros se concentram antes de qualquer competição. É lá no Rio de Janeiro, lá dentro. E isso é fascinante, você circular por lá e ver isso. Exato. E tem todo o rigor militar também aplicado a essa associação, não é mesmo? Com certeza, né? Esse rigor militar, ele não chega a ser tão rigor também. Não assim, assusta, né? Não assusta, né? Pra gente que é civil, assim, nunca participou, não tem a família militar, acho um pouco assim. Mesmo porque, assim, o entrosamento dos militares com os civis é buscado pela DESG para que haja realmente essa união e esse comportamento seja não identificado assim como uma separação por eles serem militares. Mas se desmistifique, né? Que exatamente. Tem aquela coisa, militar, tudo certinho. Com certeza, é fazer uma coisa mais descontraída, vamos dizer assim, uma relação mais aberta com os militares. E eles buscam isso, eles proporcionam isso. Né? A gente percebe aqui em Cascavel, né, a gente tem... São 3, né? A Brigada, o 33 e o 15º. Exato. São muitos militares aqui. Então, Cascavel já é acostumada com o ritmo deles também. São os militares, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Enfim, nós tentamos pelo menos fazer um entrosamento de todas essas classes e para que a gente mesmo se sinta à vontade diante deles. Eu estive agora recentemente na posse do novo comandante do 15º BELOG, e saiu daqui o coronel Alexandre, né? Foi transferido, e ali deu para perceber o quanto os militares estão abrindo as suas portas para recepcionar os civis. A confraternização que houve depois da cerimônia, o entrosamento entre soldados com civis, era facilmente identificar isso, então está se abrindo cada vez mais. E isso é bom, isso é ótimo, porque a própria população começa a se identificar com as Forças Armadas, e isso traz segurança para a população. Exato. E ainda que eles têm a possibilidade de abrir os conhecimentos, né? Porque a gente sabe que eles estudam muito, os coronéis, os generais, eles têm a própria bagagem deles, né, Giovana? Exatamente. Em relação de onde eles são transferidos, aonde que eles vão, né? Tem general com muita bagagem que foram para o Haiti, foram para o Paraguai mesmo, Guerra das Malvinas. Então você começa a perceber em alguns homens militares a experiência, não só na teoria, mas na prática que viveram isso. Né? Então a gente percebe, e isso nos traz um conhecimento ainda maior e nos fascina em prestar atenção em uma palestra, em uma aula ministrada por um general, por um militar que tem esse conhecimento. Nossa, nós ficamos fascinados. A gente vivemos no Brasil com tantos homens assim, né? Homens que realmente são consagrados, né? E a gente, na expectativa que a gente se estabelece quando eles falam, é muito fascinante. Eu volto citar várias vezes que é fascinante porque é fascinante, sabe, estar lá dentro. Eu digo isso porque eu comecei no 7º ciclo, aí no 8º ciclo eu fui coordenador, agora no 9º ciclo sou delegado e quero continuar participando da DESG, mesmo depois de não ser mais delegado, porque essa é a participação do adesguiano. Terminado o ciclo, não sumir, não abandonar, mas continuar participando dos projetos da DESG. Isso é muito importante. E todos os integrantes da DESG são pessoas que não são remuneradas, são voluntárias. Então, o nosso trabalho dentro da DESG é voluntário. Né? Nós fizemos isso pelo amor ao Brasil, por aquilo que nós vamos discutir mesmo. A DESG tem por si uma mensalidade dos alunos, dos estagiários, mas isso é aplicado justamente com professores, nas viagens, enfim, em tudo aquilo. Não tem fins lucrativos. Não há fins lucrativos, isso foi inclusive identificado e reconhecido pelo Ministério da Justiça. Né? Entendo. Que a DESG é uma entidade que não tem fins lucrativos. Ela existe em quantas cidades no Brasil? Ou assim, onde existe a brigada? Na maioria das cidades do Brasil tem. Para você ter uma ideia, o Paraná ele está meio carente em relação de adeptos, de municípios adeptos. Mas por quê? Porque existe um delegado regional
que se estabelece em Curitiba, a sede em Curitiba, e que tem que fazer esse trabalho nos municípios. E enquanto nós, a DESG Cascavel, nos concentramos aqui atendendo a região, né? E tem muitas pessoas que querem a DESG em sua cidade, em seu município. Nós temos Pato Branco, Maringá, por mais que já tem a DESG lá, mas ela está tímida em seu funcionamento, e eles já pediram auxílio até para nós aqui, né? Londrina é o mesmo caso. São cidades grandes, São né? cidades grandes. E recentemente a Delegacia Regional do Paraná foi mudada. Ela mudou o seu comando, passou para o Coronel Figueiredo, e este já esteve até na nossa posse aqui, e ele está com uma disposição muito grande de agilizar a DESG no Paraná, colocar em vários municípios, Foz do Iguaçu, que é a fronteira, enfim, em municípios estratégicos. Exato. E nós vamos auxiliar ele no que for preciso em relação à DESG. Nós tivemos recentemente no Rio de Janeiro, participando de um congresso nacional da DESG, e lá também foi muito bom ver o desenvolvimento da DESG nacional. De que forma está funcionando, de que forma está agindo, interagindo, inclusive, com os seus delegados, subdelegados, e isso traz uma força maior quando se participa de um congresso desse. E nós tivemos a notícia, depois que retornamos de lá, de que Cascavel foi contemplada como a segunda cidade no país em melhor organização em termos de ADESG. Olha que e bom! Recebemos um prêmio sobre isso, né, em relação a isso, e inclusive temos que ir no Rio de Janeiro buscar esse prêmio. Tem que buscar, né, o prêmio. Ai, que triste, lá no Rio de Janeiro ainda buscar triste, o prêmio. Né? Acho que indicar talvez um estagiário, né? Mas é interessante isso, né, porque vocês estão aí mostrando realmente que deu certo. Com certeza, né? Então, nós ficamos muito orgulhosos dentro da DESG quando recebemos essa notícia. A primeira cidade foi uma cidade da Bahia, não recordo o nome agora, mas Cascavel, no Paraná, contemplada como uma das melhores delegacias, né, do Brasil. Ficamos em segundo lugar em organização, em número de participantes, né, e também no desenvolvimento do livro. Que nós, quando foi publicado o livro, nós mandamos para a DESG Nacional e a DESG Estadual, e eles reconheceram isso pelo trabalho que nós fizemos aqui. E nos incentiva ainda mais, né, Giovana? Exato, eu imagino que com certeza, né? Porque, assim, é um trabalho que não é tão fácil de produzir, né? A gente está falando aí de um TCC. Quem já passou pela faculdade sabe que conhece, não é simples de produzir esse trabalho, né? Exato. E tudo que tem que ser feito. E também tem um trabalho individual que tem que ser produzido. Então... Tem que ser produzido. Esse trabalho individual, eu até vou falar para você o seguinte, em relação... Eu estou falando assim com você, Giovana, porque você já foi convidada, vai fazer. Exatamente, estou aprendendo, né? Estou perdendo, estou tirando um monte de dúvida aqui. Então, nós fizemos um convênio, a nossa parceira para certificar esse ano a pós-graduação em ciência política é a Univel. A Univel, logicamente, que exigiu, por exigência, inclusive, do MEC, claro, de que todo aluno faça individualmente o seu trabalho, né? Mas nós temos pessoas que vão estar lá auxiliando, acompanhando, para que todos os trabalhos saiam... Até porque a gente tem uma metodologia para ser aplicada, então, né, existem as regras, as normas da ABNT que precisam ser seguidas. Inclusive, nós temos algumas aulas em relação aos estagiários, como nós chamamos lá, não são alunos, são estagiários, que uma das primeiras aulas é realmente metodologia, né, para que tenha o conhecimento amplo de como será isso. Interessante, né? Mas o que tem chamado a atenção, e até com quem a gente comenta sobre a DESG, as pessoas ficam interessadas de saber como se discute tudo lá dentro e como, com o conhecimento das pessoas que vêm de fora, vai facilitar para se abrir a mente, né? Como a gente diz, de pensar, nossa, mas isso aqui acontece aqui em Cascavel e a gente pode propor, pode pensar, pode levar uma ideia até quem tem a possibilidade de mudar o cenário, né? Tem tudo isso que é importante, que você falou, né? É um dos objetivos da DESG. Exato. Eu te dou um exemplo muito rápido, assim, sobre segurança. Nós trouxemos o Dr. Iegas, que é da Polícia Federal. E superintendente hoje, né? Superintendente, exatamente. E ele nos falou sobre a fronteira, né? Aqui do Paraguai com o Brasil.
e ele nos falou em relação da dificuldade que se tem de fazer o policiamento em relação à fronteira por causa daqueles transportes que há de mercadorias no Rio, enfim, mas ele nos apontou algumas soluções interessantes na época, que logo depois, quando terminou a palestra, nas aulas seguintes, nós discutimos muito em relação ao que ele havia falado, surgiu ideias excepcionais ali, que depois foram encaminhadas para ele. E, logicamente, a gente viu o efeito disso. Né? Como você diz, nem tudo nós podemos falar. Exatamente. Mas nós arrumamos a solução. Né? É preciso que essas ideias, porque sempre quando acontece um brainstorm, boas coisas saem. Então certeza. É nesse momento que essas boas ideias precisam ser levadas. E como são pessoas influentes, que estão participando, de certa forma, ou que têm contatos que podem facilitar? Com certeza. Né? Nós temos o nosso site à disposição da população, aqueles que querem conhecer um pouco da ADESG, podem entrar no site ADESG Cascavel, eu não recordo, .org, né? E lá você vai conhecer um pouco da estrutura da ADESG em Cascavel. E vai conhecer também a história da ADESG, né? Ali você pode ter todos os relatos. E também, se você quiser se inscrever, você pode escrever através da ADESG. Se você tiver um padrinho, você pode indicar nesse momento. Se você não tiver, há pessoas dentro da ADESG que fazem um rastreamento em relação a quem se inscreve e não tem o padrinho, busca saber quem é a pessoa, se aprofunda de uma maneira que traga um conhecimento se essa pessoa realmente tem um conceito, uma conduta ilibada para que possa frequentar a ADESG, né? E nós temos uma comissão que analisa depois todos esses nomes. Não digo que todos são aprovados, porque nós já rejeitamos alguns nomes, e rejeitamos porque a comissão se reúne e analisa o nome, e algumas indicações são feitas de alguns atos dentro da sociedade que não é aceito pela ADESG. E aí nós, então, dizemos não para aquela inscrição. Talvez futuramente essa pessoa possa voltar e fazer, né, o ciclo da ADESG. E uma coisa interessante, que nessa separação que nós fizemos da turma da ADESG dentro da sala, os grupos, quando eles começam a discutir alguns assuntos, interagir entre outros grupos, aí que começam as discussões realmente, né? As discussões saudáveis, né? Claro, nos debates. Nos debates, exatamente, para você... aí você presta atenção e você começa a ver o quanto vale a pena, sabe? Porque você, de repente, entra com uma mentalidade de que você tem que fazer determinado afim daquela forma. Ou até quando você está acostumado com pessoas da mesma profissão, como nós, jornalistas. Isso, jornalistas. Acabamos convivendo muito só com jornalistas, exatamente. Né? E ficamos naquela, né? Exato. E quando você chega lá e de repente você vê uma outra pessoa falando do mesmo assunto que você com tem... outro ponto de vista, com outro ponto de vista, tu fala, poxa, eu não tinha analisado por esse ponto. Né? E esses grupos, quando nós trazemos os participantes, todos os grupos fazem uma pergunta ao palestrante. E aí que é a grande dificuldade, porque o nosso tempo é pequeno. E dá para fazer uma pergunta por grupo, e o pessoal quer fazer perguntas. Né? Quer se abastecer. Mas a gente procura deixar eles bem à vontade, né, o pessoal à vontade. Se havendo tempo de horário, a gente abre mais perguntas, mas eu digo o seguinte, que a participação desses palestrantes é muito significativa para a ADESG e para os estagiários que lá estão. E também é o seguinte, na época que nós temos esses convidados palestrantes, os estagiários podem convidar várias pessoas para participar das palestras, de assistirem às palestras, e isso tem motivado outras pessoas a fazerem a ADESG. Então, como eu te disse, nós temos 30 inscrições dentro da ADESG hoje por site, todos indicados com padrinho, mas quando a gente percebe o que aconteceu, onde foi isso? Foi daquelas pessoas que foram em uma palestra, que identificaram, nossa, isso é fascinante, que foram no nosso jantar baile de posse e que viram que a ADESG realmente é uma coisa diferente. Assim como você, né, João? Exatamente. A gente acaba sabendo por aqui e por ali. O meu contato foi o professor Nilson Rosa, né? Até se você puder identificar aí os... Aqui são... Olha, esse livro foi... Esse é o último, agora do 8º ciclo, né? Uhum. A gente tem aqui vários nomes do pessoal, até da diretoria, né? Essa da diretoria. Os estagiários estão né? na contracapa aqui,
né, de vários estagiários. São muitas pessoas. São. Gostaria de poder falar, mas são muitas. É, olha, são eu já muitas. identifiquei não aqui o comandante do Corpo de do Corpo de Bombeiros, o Tinha, coronel Wilson Marcante. Temos um coronel de reserva, que é o Forjaz. Nós temos, aí era o comandante do 6º BPM, me fugiu o nome dele aqui agora, mas eles... Borges, Coronel Borges? Não, o Coronel Borges já é uma pessoa que é desguiana bem... já faz tempo. Não localizei o nome aqui. Ele... Mas são várias pessoas conhecidas são na pessoas sociedade, assim que realmente, né, tem um conceito muito grande perante a sociedade. E são pessoas que participam ativamente, e isso é importante. Bom, então, para quem ficou aí em casa com vontade de conhecer um pouco mais, fique à vontade para entrar no site, né, adesgcascavel.org.br, ou pode entrar em contato também diretamente contigo, Itacir, tem... Pode ser para mim ou pode ser direto na ADESG com a secretária, 3322-3122. Que o pessoal, fácil. Tem e essa o pessoal possibilidade. Tem a possibilidade de participar, claro, queira fazer o ciclo, de repente, não conheço ninguém. Mas entre em contato lá com a DESG que nós vamos dar uma atenção especial, né, a essa Exatamente. pessoa. Bom, Itacir Gonzato, eu agradeço muito a sua participação, até para tirar as dúvidas e deixar assim o pessoal com um gostinho de querer estudar, porque é muito bom, né? É bom demais. Estudar, tá sabendo, agregar conhecimento, com certeza. É sempre muito bom. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado você, obrigado a todos que nos assistem e estamos à disposição quando precisar, nos chame. Muito obrigada. Eu agradeço a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque, e eu lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.